Com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos nesse momento para a lição de número 12, que tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. É uma lição muito importante que estará trazendo neste domingo, dia 20 de setembro de 2020, quando nós estaremos, na ocasião também, comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica. Então, a você, aluno, você superintendente, você dirigente, pastor, você que está de maneira direta e indireta envolvido com a Escola Bíblica, fazemos menção desta data tão significativa, terceiro domingo de setembro, no nosso calendário deste ano, caindo no dia 20, nós estarmos comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica. A minha saudação aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos alunos, a todos esses que estão envolvidos neste empreendimento tão importante que é a Escola Bíblica Dominical. Então, Deus possa nos abençoar, nos ajudar e com certeza estarmos trazendo o que é de importante para o crescimento da Igreja do Senhor. Amados, a lição de número 12, a penúltima lição, tem esse tema que traz para nós, professores, alunos, superintendentes, todos aqueles que estão envolvidos com a escola bíblica, dentro desse contexto do que nós estamos estudando, o retorno da volta do povo de Deus às suas terras, a saber, Jerusalém. Uma vez que a vida social do povo, a vida religiosa, a vida no seu aspecto cultural já estava se organizando, e agora Esdras e Neemias está agora trazendo o ajuste na vida voltado para o relacionamento. É por isso que o tema da lição diz que Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo da lição diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, queridos, esse termo aqui, jugo, Paulo está usando aqui uma linguagem agrícola, quando, arando a terra, colocaria os bois e a canga, que era colocado sobre aqueles animais, precisava estar ajustado, precisava estar equilibrado, para que não houvesse vamos dizer, um boi menor ou um boi maior, um boi menos que tenha menos habilidade, que seja mais rápido, outro mais lento. Então, Paulo está usando esta linguagem para dizer que, para que o trabalho fosse executado com excelência, precisaria o jugo ser igual, haver aquele equilíbrio dentro daquela canga ou naquela canga, para que o trabalho fosse executado com excelência. Já a verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina para a formação. Veja bem, você vai pegar a sua lição e vai focar na verdade prática e vai ver que o professor da lição, ele vai dizer que o lar foi constituído por Deus. Entenda, existe uma diferença de lar para família. Eu tenho falado isso nos meus vídeos, no meu canal, e família é qualquer conjunto de pessoas. Isso no sentido genérico, no sentido simples. Já a palavra lar vem do latim, lareira, que é a parte da cozinha onde os primitivos se reuniam com duas finalidades: para preparar alimento para a existência, a sobrevivência, e também para se esquentar, para se proteger do frio. Então, lar vem de lareira. Essa parte tão importante de uma casa, onde eles se organizavam, se juntavam, se protegiam do frio e eles também preparavam alimento. Amados, a lição fala que Esdras e Neemias combatiam o casamento misto. Mas antes que nós adentremos a fundo na lição, entenda bem. Primeiro, o que é casamento? Casamento é uma instituição divina.
Casamento não é fruto da cabeça humana, não é ideia das pessoas, não. Casamento é uma instituição divina, primeiro. Segundo, casamento é o mais profundo relacionamento entre as pessoas. O Senhor disse que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Então, dentre os relacionamentos que nós estudamos, a sociedade, o casamento, ele é esse relacionamento do mais estreito e de uma profundidade incomparável. Segundo. Terceiro, o casamento, ele é heterossexual. Mesmo que a sociedade tenha suas configurações, nós respeitamos, mas o casamento ele é bíblico, é o maior relacionamento entre as pessoas. E terceiro, o casamento ele é heterossexual. Não são dois homens, não são duas mulheres, não, é um homem e uma mulher. Quarto, o casamento ele é monogâmico, não é um homem e duas mulheres. Não é uma mulher e dois homens, não. O casamento, ele é monogâmico. Quinto, o casamento, ele é monossomático. O Senhor disse que deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. A palavra soma quer dizer corpo. Então, os dois agora serão um só corpo. É por isso que o casamento, ele é monossomático. Quinto, o casamento, ele é indissolúvel. E sétimo, o casamento, ele não é obrigatório. Se você que está me ouvindo, essa lição é de jovens e adultos, e você pode viver solteiro, Paulo disse que os solteiros servem na casa do Senhor. Agora, já o casado, a casada, ele vai ter os seus compromissos na sua vida marital, a sua vida dois, e também vai servir ao Senhor. Agora, se você pode viver de maneira tranquila, sem se casar, o casamento é uma instituição divina, o casamento é o maior relacionamento na sua profundidade, o casamento ele é heterossexual, o casamento é monogâmico, monossomático, indissolúvel, e o casamento não é obrigatório. Agora, trazendo esse pano de fundo, a lição ela traz aqui que Esdras e Neemias, eles vieram combater o casamento misto, o casamento misturado, o casamento em que o povo estava se reestruturando e eles estavam trazendo agora para o seu convívio, para a sua vida no relacionamento, casando com mulheres pagãs. Mulheres casando com homens pagãos. A leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 9, versículo do 1 ao 4, Neemias capítulo 13, versículo 23 ao 26, Neemias capítulo 9, versículo 38, Neemias capítulo 10, versículo 1, e os versículos 29 e o versículo de número 30. O ponto central da lição diz assim: a união ilícita é um perigo espiritual. Esta união aqui não tem apenas restritamente voltado para o casamento, o relacionamento. Não, fala isso de todas as áreas das nossas vidas. O apóstolo São Paulo diz que as más conversações, elas corrompem o bom costume. E o nosso pastor aqui da cidade do Rio Largo, pastor Arnóbio, ele tem uma frase, ele costuma dizer que aquilo que nós seremos daqui a 5 anos vai depender de 2 fatores. Primeiro, daquilo que nós estamos lendo. E segundo, com quem nós estamos nos relacionando. Então, essas duas ações terão grandes consequências benéficas ou maléficas nas nossas vidas. O que nós lemos e com quem nós nos relacionamos. Isso é fato. Agora, a introdução da lição diz que a lei de Deus a lei de Deus aparece como uma ordem. Ou seja, não façais concerto com os moradores desta terra, nem tomei das vossas filhas para os vossos filhos. Êxodo 34, versículo 11. E Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 4. O povo começou a seguir
as abominações dos povos. Então, querido, o que a lição ela traz para nós é que Esdras e Neemias, dentro de todo o panorama, quando eles vieram para fazer as suas missões, os seus empreendimentos relacionados ao povo de Deus, Esdras e Neemias agora estão juntos para combater aquilo que estava atrapalhando a vida nos relacionamentos do povo de Deus. O primeiro tópico da lição diz assim: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Aí vem o primeiro subtópico da lição, diz: a ira e a reação de Esdras. Quando ele ficou sabendo do que estava acontecendo, do panorama que a nação tinha aderido para si, então Esdras ficou totalmente irado, totalmente preocupado com o que ele iria fazer. E o segundo subtópico diz assim, que essa reação de Esdras causou atitude, foi de imediato. Porque uma coisa é um líder saber do que está acontecendo e ficar inerte. Outra coisa é o líder saber do que está acontecendo e reagir dentro dos princípios, dos primórdios da palavra de Deus. Então, quando Neemias, ele se ira, ele rasga os seus cabelos, ele arranca a sua barba, ele se veste de pano de saco, ele tem todo aquele processo dentro do costume cultural da época. Então a Bíblia diz que o efeito da atitude de Esdras foi de imediato. E aqui aparece um homem por nome de Secanias, que era um judeu bem conhecido, influente. Com certeza, aquele casamento dele, quando a gente sabe, eu não quero me deter bastante nesses detalhes, mas quando alguém influente na igreja casa, alguém que tem o seu nome, alguém que tem uma repercussão midiática, e logo a notícia se prolifera, todo mundo fica sabendo. Então, quando Secanias, que era um homem conhecido, a lição era clara, nítida, ele reage e vai até Esdras e diz: nós iremos fazer um concerto. E aquela ação de Secanias trouxe uma influência na vida das outras pessoas e eles se arrependeram. Está dentro ainda do tópico do nosso primeiro tópico da lição. O segundo tópico da lição diz assim: por que um judeu não podia casar com uma pagã? Primeiro, Deus havia proibido esse casamento. Querido, o casamento, eu vou falar lá no último tópico, tem a ver com relacionamento em todas as áreas. Não é apenas uma junção para a procriação, para uma vida sexual, mas está ligado tudo e todos em volta daquela família. Quando alguém se casa, as pessoas têm uma ideia de dizer: não, eu não estou casando com a família, né? Que a família queira ou não, que os meus sogros e sogra. Não é assim. Quando alguém se casa, está casando com a vida daquela pessoa, com os costumes dela, com a fé dela, com a família dela, com os amigos dela. Então, esse casamento tem muita influência em todas as áreas. Aí o segundo tópico da lição diz: por que um judeu não podia casar com uma pagã? Porque Deus tinha proibido. E essa proibição de Deus tem uma finalidade. Qual era a finalidade? Para que os judeus não se desviassem casando com uma mulher e eles aderissem à sua fé. Então, entenda que Deus proibiu. Segundo, por que um judeu não podia casar com uma pagã? Segundo, primeiro, porque Deus proibiu. E segundo, porque a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas de casamento misto. A lição ela traz aqui 3 personagens, mas existem outros personagens na Bíblia. E dentre os 3 que a Bíblia cita aqui, o que se destaca aqui, eu não vou dizer nem Salomão, mas eu vou dizer que Acabe. Acabe, ele trouxe uma consequência tão grande para Israel. Jezabel, ela era tão incisiva, ela era tão influente, que ela trouxe todos os costumes dos sidônios e implantou dentro da terra de Israel. Louvamos a Deus pela vida do profeta Elias, que Deus levantou naquela época para dizer para o povo: de que lado vocês estão? Se nós servimos a Deus ou a Baal?
Então, nós olhamos para a vida de Salomão, olhamos para a vida de Acabe, e nós entendemos de cara que o casamento misto, ou o preço que essas pessoas pagaram, não era apenas sobre ele, mas sobre a vida de todos aqueles que estão no seu raio de ação. Então, por que Deus não queria que o judeu casasse com uma mulher pagã? Por conta de que a história estava registrando coisas que tinha consequências para o povo de Deus. O terceiro tópico da lição diz assim: a sobrevivência do povo judeu. Amados, a existência do povo judeu é um milagre. Se nós olharmos na história, desde a saída de Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, 11, 12, quando Deus começa a constituir a nação através de Abraão, Deus disse: Abraão, você será pai de multidões, né? Olha para as estrelas do céu, que fala sobre os filhos espirituais. Agora olha para a areia, olha para a terra, que fala sobre os filhos físicos, descendente das suas entranhas. Então, querido, a existência do povo de Deus até hoje é um milagre. Se a gente analisar, sempre as pessoas quiseram varrer Israel do mapa. É por isso que você olhe para aquela pessoa que você admira, seja na política, seja no cinema, seja no esporte. Se essa pessoa, ela detesta o povo de Israel, fique de orelha em pé, como nós falamos aqui no Nordeste. Porque essa pessoa, ela detesta os judeus, ela não gosta do povo judeu. Observe bem essa pessoa, porque ela não terá muita influência sobre a sua vida. Eu não estou falando de perfil de povos, de perfil de continente, se é da Europa, da Ásia, da África, não. Eu estou falando de pessoas que são instrumentos do mal e detestam o povo judeu. Eu admiro o povo judeu, e um dos sonhos que eu tenho é de conhecer ou ir a Israel. Eu tenho um sonho de ir para um outro país, mas o meu sonho primordial é de um dia conhecer Tel Aviv e na Cidade Santa. E você já imaginou alguém ir em Israel e não visitar o túmulo de Jesus? Existem muitas pessoas no nosso Brasil que foi para Israel e ignorou o túmulo de Jesus. Imagine essas coisas. Mas a sobrevivência do povo judeu tem um detalhe. Primeiro, a mão de Deus sobre esse povo. E segundo, porque eles não aderiram ao casamento misto. Está aqui no terceiro tópico da lição, e você, de maneira mais pausada, você pode ler com mais calma. O quarto tópico da lição diz assim: uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Aqui está um dos tópicos muito importantes da lição. Tem o quinto ainda, que fala sobre esperar em Deus. Falo daqui a pouco, para nós já concluirmos. Mas a lição diz assim, quarto tópico: uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu para a humanidade foi enviar Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Como essa lição é para jovens e adultos, você jovem que está me assistindo agora, está com a sua lição ou não, veja que a maior bênção de Deus para nós é nós reconhecermos Cristo como nosso Senhor e Salvador. É nós entendermos que a eternidade nos aguarda, nós estaremos para sempre com Ele. Mas enquanto aqui na terra, a segunda maior bênção é de nós termos um casamento. Quem não sonha de casar? Houve uma pesquisa no ano passado sobre os maiores desejos dos brasileiros. Viajar para um outro país foi um dos itens. Conhecer uma nova língua, concluir uma faculdade. Mas dentre esses itens estava ter um casamento. Amados, nós entendemos hoje que o casamento ele tem, segundo o IBGE, de 2007 a 2017, houve um aumento de divórcio de maneira exorbitante.
Somente em 2016, houve 344.526 divórcios. Já em 2017, que quando fechou o ciclo do registro do IBGE, houve 373.216 divórcios, ou seja, um aumento de 8,3%. Em 2007, o casamento ele perdurava, segundo a análise, 17 anos. Mas já em 2016, melhor dizendo, em 2017, esse casamento só duraria 14 anos. Eu já estou há 15, já saí desse índice, graças a Deus. Então, queridos, o casamento é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Se está salvo na pessoa bendita do Senhor, é algo gigantesco, é algo glorioso. O casamento é algo magnífico e nós temos este benefício do Senhor. O último tópico da lição, para nós concluirmos, diz assim: esperar em Deus. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo: esperai em Deus. Salmo 27, versículo 14. Salmo 37, versículo 7. Aí diz assim: jovem, o teu desejo é ter um lar, experimenta a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira. É natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo a Deus que mostrasse quem seria a noiva de Isaque, recebeu uma gloriosa esposa, Isaque. Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos. 1 Samuel 16, 7. Pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, que faz com que o solitário viva em família. Salmos 68, versículo 6. Deus que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isto para ti. Espera, pois, no Senhor. Aí você pode perguntar: Elinaldo, mas como foi que você se casou? Claro, não vamos entrar aqui nesses detalhes. Aí você que está me assistindo agora, acompanhando, diz: Elinaldo, você acredita em profecias? Alguém vai profetizar para você casar? Olha, Deus escolheu aquela, Deus escolheu aquele. Eu, particularmente, eu acredito nisso. Agora, existem aqui 3 coisas que é a minha conclusão da lição. Se tudo aquilo que eu falei anteriormente, que o casamento misto era uma destruição na fé, era destruição ou extinguir a nação de Deus, o povo descendente de Abraão, Deus usa Neemias e Esdras para combater o casamento misto. Como a lição diz aqui no último tópico, esperar em Deus. Exemplo, nós somos um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. Primeiro, você não vai ter lua de mel com o espírito. Não. Aqui está a parte física, como nós falamos, a química. Então está aqui a estrutura física. Você vai olhar para alguém e vai ver que aquela pessoa fisicamente ela te atrai, ou vice-versa. Tricótomo. Agora vamos para o lado psicológico, emocional. Já imaginou essa menina, esse rapaz, ela não tem um amor pelos seus pais, ela não ama a igreja, ela não tem a sua vida voltada para a igreja, ela é linda, ela é bonita, ele é lindo, ele é bonito, mas ele não ama os pais, não ama a Deus, não ama a obra de Deus. E aí? Então, se você olhar para a parte física e você sente que a química rolou, que você sente que a atração e você vai ter uma lua de mel, que você vai ter um casamento abençoado. Agora, no lado psicológico, no lado da alma, se essa pessoa ela não for amorosa, como é que ela vai te amar? Agora, no lado espiritual, será que essa pessoa ela teme a Deus? Será que essa pessoa ela vive para os princípios de Deus? Porque o apóstolo Paulo diz que a mulher será sujeita. Sujeita aqui é caminhar na mesma direção. Sujeita aqui é estar com os mesmos propósitos em ação.
é estar na mesma jornada, no mesmo caminho. Aí, como é que eu vou escolher alguém para casar? Olha essas três coisas: corpo, alma e espírito. Ah, Elinaldo, mas eu quero casar com um pregador como fulano de tal. Ou você cita aí um pregador. Mas quando você olha para o lado anatômico, físico, não te atrai. Ah, Elinaldo, mas eu quero casar com alguém que tenha um perfil melancólico, romântico. Mas quando eu olho para o lado espiritual, não vem para uma consagração de jovem. Quando o pastor chama para ler a Bíblia em Mateus, ele está abrindo lá em Gênesis porque não sabe nada da Bíblia. E aí? Aí você vai dizer depois que não foi aconselhado. Mas como eu faço? Primeiro você ora. Primeiro, se você tem propósito de Deus. Se você tem objetivos com aquilo ali, com aquela pessoa que você quer trazer para você, que você quer casar. Então, queridos, casamento, ele é essa junção tricotômica, melhor dizendo. Corpo, alma e espírito. Um dia, o vigor físico passa. As aptidões sexuais passam. Aí vem agora as duas últimas partes, que é a alma, os sentimentos, a troca mútua entre ambos e a vida espiritual. Né? Mas, Elinaldo, ele não pode ser um pregador, não pode ser, mas ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, comprometida com Deus. Ponto positivo. Eu já visitei, por isso que tem um namoro. Já visitei a casa dele, os pais dele dizem que ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa tranquila, amorosa. Se ele não amar pai e mãe, se não ama professor, se ele não ama... Já pensou você casar com uma pessoa que desrespeita o pastor da igreja? Ele vai respeitar você? Ele não respeita pai e mãe, vai respeitar você? Então, a Bíblia diz aqui, no último tópico, para esperar em Deus. Agora, essa espera em Deus é você estar antenada. Você quer casar? Você, rapaz, você, moça, quer casar? Então, não tem nada demais você procurar o seu pastor, como a gente via isso antigamente, né? Seus pais. E às vezes você vai iludida pelo grupo da faculdade. Você diz, aquele é o rapaz, aquela é a moça, e é enganado e vai em casa. Não consulta pastor, não consulta pai e mãe. E muitas das vezes a mãe olha para você e diz, minha filha, aquele rapaz, e não pegando no seu pé. Muitas das vezes, isso não é regra, mas muitas das mães, ela faz você chega com um rapaz, ela faz um raio-x daquele rapaz, olha, escaneia ele de cima a baixo, ela já tem um diagnóstico. E diz, minha filha, olhe direitinho, ore mais um pouco. Ela não quer ser grosseira com você, até que ela pode, mas ela diz, ela faz aquela visão de raio-x e ela dá logo o diagnóstico. Mas a Bíblia diz aqui na última lição, para esperar em Deus. Esse esperar em Deus parte desse princípio de 3 áreas muito importantes. Olha a vida dele, a vida dela. Será que esse rapaz não entende nada de jejum? Não estou falando do rapaz que aceitou a Jesus agora nas lives da igreja. Não estou falando disso. Estou falando de rapaz que já tem mais de ano. Nunca leu nem o Novo Testamento. Se você pergunta quem foi Sansão, ele pensa que é um ator de Hollywood, não sabe nada. Ajude. Agora, essa ideia, vou ganhar ele para mim, depois ganhar ele para Jesus. Aí, você nem ganha ele para você, ele te tira da igreja, ou ela te tira da igreja, e você depois vai chorar lágrimas amargas. Mas a lição, no último tópico, diz esperar em Deus. Ou seja, você quer casar, você já é casado, tranquilo. Mas para você que quer casar, que é o último tópico de esperar em Deus, olhe para o lado espiritual. Ele pode não ser aquele pregador que você às vezes até queria que ele fosse. Aquele exegeta, aquele eloquente na palavra, mas você vê na vida dele que ele é um homem de Deus. Você olha para o homem psicológico que ele é um rapaz amoroso, carinhoso com os pais, com a mãe, com a sobrinha, com a igreja, é uma pessoa dedicada. E quando você olha para o lado físico, aí pronto, aí é que é só alegria, né? Que você não vai casar imaginando o espiritual. Não, casamento tem o lado espiritual, mas é o lado emocional e o lado físico. Então que Deus neste momento nos ajude. E que nós possamos ajudar os nossos jovens a fazer escolhas debaixo da bênção de Deus.
Esdras e Neemias combatem o casamento misturado, o casamento misto, porque eles sabiam que aqueles relacionamentos estaria trazendo consequências, estaria trazendo danos irreparáveis para a vida do povo de Deus. Queridos, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe o seu relacionamento. Você que está noivo, peça a Deus para que Ele abra as portas. Vocês estão se conhecendo, ou já se conheceram, já estão em um degrau mais comprometedor, e agora é só esperar para marcar o casamento. E você jovem, 14, 15 anos não, vai estudar. Diga você com 20, 22, 25, vai com 14, com 15, 16, não, vai estudar. Mas você que já tem 17, também ainda não. Mas 20 anos em diante, quer namorar? Consulta os pais, consulta o pastor, principalmente a Deus. E olha, aquele panorama de conhecimento para que você não traga dores para a sua alma. Amados, nós estamos vivendo uma sociedade que o casamento é coisas banais para a sociedade. Casamento é coisas fúteis. Casa aqui, com 2, 3 dias já estão se divorciando, se separando. Mas para nós cristãos, casamento é uma instituição divina. Para nós cristãos, casamento é o maior relacionamento entre duas pessoas. Para nós cristãos, casamento ele é heterossexual. Para nós cristãos, o casamento ele é monogâmico. Para nós cristãos, o casamento ele é monossomático. Para nós cristãos, o casamento é indissolúvel. E para nós cristãos, casamento é uma dádiva de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu casamento, e que você possa ser uma pessoa feliz, realizada na alma, no corpo e no espírito. Que Deus te abençoe e que na próxima semana, concluindo esse trimestre, estejamos juntos para mais uma aula em nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Presbítero Elinaldo Alves, em nome de Jesus. Amém.